Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News, aqui com o professor Pirata, Estamos aí. trazendo temas relevantes aí para os processos seletivos diversos em 2024. Esse de hoje aqui, uma efeméride muito ligada à história e geografia. Opa, efeméride sempre pode aparecer Sempre pode aí dialogar, né? Até mesmo um texto ali de inglês, né? Pegando aí Oh, um site aí em língua estrangeira falando a respeito de um assunto que tem relevância internacional de preferência. qual que é a efeméride do dia, Olha, nós professor? estamos em 2024, né? Então, pensemos 110 anos no passado, 1914. Um certo príncipe austríaco chamado Francisco Ferdinando, ele foi assassinado em Sarajevo, né, por um grupo, né, mas quem disparou foi um único indivíduo, mas assassinado por um grupo chamado Mão Negra, um grupo nacionalista nesse contexto em Sarajevo, você vai ter desde os bósnios na região e também sérvios, né? A Sérvia fronteira ali com a Bósnia, e era um local de disputa de impérios, né? Em especial a gente tem ali o Império Austro-Húngaro tentando estabelecer uma expansão na Península Balcânica. E aí o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi fazer uma viagem lá na Bósnia, demonstrar ali então a diplomacia, a influência política, e a Sérvia vizinha não gostou nada dessa presença, né, do príncipe austríaco. Um determinado grupo radical nacionalista que estava ali, chamado Mão Negra, envia alguns dos seus integrantes para esse momento público, esse momento aí de recepção do príncipe da Áustria, o Francisco Ferdinando. E um jovem chamado Gravilo Príncipe, ele armado dispara queima-roupa, tiros contra o príncipe e a princesa Sofia, no caso esposa do Francisco Ferdinando, mata os dois. Atos 2? Os dois. E isso é o que vai desencadear o que os historiadores chamam, né, de a centelha, né, é o estopim da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, a gente começa a ver então vários países declarando guerra um contra o outro. Sérvia declarando guerra contra a Áustria declarando guerra contra a Sérvia. No primeiro momento, os austríacos vão acusar os sérvios desse assassinato, o governo da Sérvia nega, mas não oferece, vamos dizer assim, provas concretas de não envolvimento, não aceita a entrada de policiais, de investigadores do Império Austríaco no seu país. Então essa situação de tensão foi se agravando e haviam alianças militares na Europa já estabelecidas. Famosa Tríplice Entente e Tríplice Aliança, que tem envolvimento com esses países. Então, de um lado, a gente tinha uma Sérvia, um país eslavo, com influência do Império Russo, que era ligado à Tríplice Entente, aliada da França e da Inglaterra, ou Reino Unido, se preferir. Tá, peraí. Diga. Sérvia com Rússia. Exatamente. Império Britânico e o Império Francês. Rússia, França e Reino Unido ou Inglaterra. Reino Unido como um todo ao lado da Sérvia. Exatamente. Indiretamente, né? Sim. Porque a aliança de Reino Unido e França era com a Rússia. E a Mas Áustria? os russos tinham um vínculo com os sérvios. Tá, Havia um perfeito. ideal nacionalista comum, que é o Perfeito. chamado pan-eslavismo, a integração, a aproximação dos eslavos. Os sérvios são eslavos, russos são eslavos. Essa aproximação, então, permitiu essa briga compartilhada, né? E do lado da Áustria-Hungria, você tem a Tríplice Aliança, que tinha a Alemanha como principal país e a Itália também como integrante. Jovens nações que se unificaram ali no final do século XIX, nesse contexto de nacionalismos, né, de revoluções do século XIX. A Itália vai mudar de lado no começo da guerra, o Império Turco-Otomano vai tomar o seu lugar. Mas isso é um assunto para outro momento. Mas, de qualquer maneira, veja, nós temos vários países da Europa, a Rússia que engloba a Eurásia, envolvidos ali num conflito que era regional, a chamada questão balcânica, a disputa pelo controle dos Balcãs. A morte do príncipe austríaco, ela desencadeia essas declarações de guerra e acende a chama dessas alianças militares para se confrontarem. Está começando a Primeira Guerra Mundial.
110 anos atrás, né? Chamada também de Guerra de Trincheiras. Na fotografia aqui nessa notícia, né, falando a respeito aí dos 110 anos, você tem ali os soldados saindo das trincheiras, que são esses corredores cavados no solo, em que os soldados se abrigavam, se protegiam dos disparos dos inimigos. Então, a minha tropa fica entrincheirada nesse corredor, começavam com alguns metros, com o passar do desenvolvimento dos anos da guerra, algumas trincheiras foram tendo quilômetros de extensão, foram se aperfeiçoando. Você tinha ali local de tratamento dos feridos, você tinha local de equipamento, local que o alto comando poderia fazer algum planejamento de guerra, e você tinha todo aquele contingente militar, muitos jovens, que até pouco tempo antes estavam vivendo a Belle Époque, a bela época, a época de esperança, de progresso, de desenvolvimento futuro, tecnológico, econômico, e até mesmo uma juventude ligada às experimentações novas artísticas, né? As vanguardas europeias, o impressionismo, o expressionismo. Então, esse era um momento, até a Primeira Guerra, de euforia para os europeus. Estavam com tudo, dominando a África e a Ásia, colonialismo, eram grandes impérios estabelecidos, cidades que estão recebendo pessoas do campo e cidades que estão se modernizando, energia elétrica, formação de bairros, desde as elites burguesas aos bairros operários, museus, galerias de arte, os cafés, os bulevares. Então, este era um período, antes da guerra, de prosperidade. A Primeira Guerra, iniciada em 1914, ela vai quebrar esse sonho. Ela vai jogar por terra a ideia de progresso, essa ideia de um futuro de redenção humana. E não só isso. O que os vestibulares gostam de lembrar quando se trata desse assunto é também o modo que o mapa geopolítico europeu ele é alterado nessa guerra. Porque ao longo de 4 anos de conflito, começa em 14 e termina em 18, mas são feitos tratados de paz, negociados ali em Paris, na região de Versalhes, né, que vai ter ali o principal tratado polêmico da guerra, o Tratado de Versalhes, que humilha a Alemanha e impõe uma série de penalidades duras, pesadíssimas à Alemanha. Que já vai criar um sentimento ali pensando de em segunda. revanche, exatamente, né, que vai fomentar Nacionalismo depois, nacionalismos ultra-radicais que vão se organizar em partidos chamados fascistas. Sim. Né? Então a gente fala de uma Segunda Guerra porque ela tem uma ligação com esta primeira. Total. E se o nacionalismo antes era fruto do romantismo e desses estados estabelecidos, modernos, industrializados no século XIX, agora no século XX, esses nacionalismos vão se tornar um elemento reativo até de ódio, xenofobia da chamada extrema-direita. E lembrando que há um temor nesse pós-guerra da expansão do socialismo, porque em 1917, no meio dessa guerra, Revolução Russa. 5 anos depois, a Revolução Russa gerou a União Soviética. E uma série de grupos socialistas estão espalhados na Europa. O movimento operário poderia, quem sabe, acender essa chama revolucionária na Itália, na Alemanha, Portugal, na Espanha. Então, num cenário de colapso do pós-guerra, que terá o colapso econômico, a descrença nas democracias liberais, você verá a ascensão dos regimes totalitários, dos regimes fascistas, né? Para também conter aí, de um lado, o avanço do socialismo e do outro lado, a descrença no caminho democrático. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela é bem atual. Porque você tem países hoje na Europa com fronteiras estabelecidas desse pós-guerra, né? Então, o Império Austro-Húngaro não existe mais. A Áustria é um pequeno país da Europa a partir desses acordos, né, do pós-guerra. Se nós pensarmos na própria Alemanha, né? A Alemanha estava vivendo o seu segundo império, se torna uma república com o Tratado de Versalhes, né? A República de Weimar, encerrada com o nazismo. Mas tempos depois, a Alemanha vai voltar a ter o seu ideal republicano. A Alemanha atual é republicana. Os grandes impérios tombam neste pós-guerra, né? O Império Austro-Húngaro não existe mais, o Império Russo vai deixar de existir por conta da Revolução Russa, o Império Alemão vai se tornar a República de Weimar, e mesmo se nós pensarmos nos impérios vencedores, França e Inglaterra,
Haverá um desgaste com essa guerra que vai se intensificar na segunda, e as áreas coloniais vão começar a desconstruir essa ideia do homem branco superior, da Europa imbatível, a possibilidade dos nacionalismos africanos, asiáticos, as independências, que vai estourar muito mais no pós-Segunda Guerra Mundial, mas já é gestado aqui. Nessa guerra de trincheiras, nós não tínhamos apenas europeus, tinham também ali marroquinos, argelinos, povos do Oriente Médio, povos da Índia, do subcontinente asiático, que eram convocados para servir os seus impérios e viram os horrores da guerra. Sim. Percebe? Então, os 110 anos da Primeira Guerra Mundial dialogam com assuntos contemporâneos da geopolítica europeia, do mundo ocidental, dialogam também com uma Europa que, bem ou mal, não abandonou seus revanchismos. Não é à toa que o Parlamento Europeu atualmente cresceu, né, uma onda de lideranças políticas que são bem ultranacionalistas, revanchistas, xenofóbicas e abertamente neofascistas. Tem uma imagem de soldados em trincheiras, isso é a Primeira Guerra e ponto final. Isso. Isso é Não uma é coisa que eu aprendi lá no ensino médio. A trincheira não é inventada ali, ela na Sim. Guerra Civil Americana já é caracterizada, as metralhadoras já tem na Guerra Civil Americana também, mas é a Primeira Guerra, o que É um símbolo. o símbolo, não é à toa que ela é chamada também de Guerra de Isso. Trincheiras. Já assistiu o filme 1914? 17. É 1917, É não é 14? 17. Não, esse é o 1917. Não tem 1914, será? Não conheço. Esse é uma versão B, quem sabe? O 1917 é aquele que Que tem as trincheiras, o rapaz faz aquela cena famosa correndo em frente vai ao- tudo em um único... plano sequência, né? É um falso plano sequência, né? Porque são vários takes, mas cria a tem ilusão corte. de que não tem corte. Exatamente. Esse é 1917? Exatamente. Um outro filme relacionado, que é derivado de um livro, é Nada de Novo no Front. Fica essa dica, Nada então. de novo no front, muito bom. Começa, então, a guerra, os jovens muito otimistas e patrióticos, termina a guerra traumatizados, mutilados, sem aquele espírito romântico do início do século XX. Muito bom. O que mais, professor? Por hora Gostei é desse isso. episódio. Eu gosto Então você vai ter que aguardar uma outra situação para a gente continuar esse tema. É isso. Então tá ótimo. Muito obrigado aí por essa notícia, essas informações. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijo. Tchau. Beijão, tchau, tchau.